sabe fazer. Comigo hoje eu tenho um grande amigo, para mim um parceiro de vida e também uma pessoa importante, porque ele comanda uma coisa muito importante que é o sistema judiciário. Hoje eu recebo o meu amigo, o presidente da APATEG, que é a Associação Paulista dos Técnicos Judiciários do Estado de São Paulo, Edinaldo Batista. Boa noite, Edinaldo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da nossa live. Boa noite, Fábio, meu, é um prazer enorme, sabe, participar desse primeiro dia aqui, né? Primeiro dia desse programa aqui. Frio na barriga. Um prazer enorme mesmo e fico muito lisonjeado de receber esse convite e aqui representando aqui a APATEG nesse momento especial aqui do Sucesso News. Conta aí um pouquinho da sua história no sistema judiciário, o pessoal quer saber quem é o Edinaldo no sistema judiciário, quanto tempo de... Não vou contar a sua idade, claro, né? Pode contar, sem problema. Não vou contar porque senão ele vai ficar bravo. Mas conta pra gente aí, quanto tempo você tem no sistema judiciário, como você começou nessa sua área? Então, entrei no judiciário em 1999, né? Terça-feira que vem vou fazer 26 anos no Tribunal de Justiça. Bacana. Então, estou lotado aqui no Fórum de Barueri. E durante esse período todo aí, aprendi muita coisa. Trabalhar no judiciário, para mim, é um grande prazer, né? Eu tenho, assim, orgulho daquilo que eu faço. Muitas pessoas aí reclamam do trabalho que fazem. Eu não sou de um desses, não. Sei que a nossa rotina ali é uma rotina muito pesada, muito complicada, mas trabalhar com processo é a carreira que eu escolhi para minha vida, né? Fiz faculdade de Direito, me apaixonei pelo direito e ter essa oportunidade de trabalhar no judiciário, ali no andamento dos processos, né? Tem o direito ali, ele tem esses dois lados, né? Sim. Tem o advogado que faz a coisa ali, faz a defesa, né, das pessoas aí, mas sem o pessoal do judiciário, sem os servidores aí, nada aconteceria. Então é um prazer enorme para mim, é uma felicidade muito grande poder contribuir de alguma forma, né? Sou servidor público, antes de qualquer coisa sou servidor público. Aquele que serve o público aí tem que fazer isso com muito amor e com muito carinho. 26 anos servindo o público no Poder Judiciário. Terça-feira que vem vai fazer muita 26 história. anos, muita história. História que não falta. Tem alguma história de bastidor que você pode contar de imediato? Aquela que você fala assim, eu nunca esqueci? Tem várias, mas a gente não pode contar. Não pode contar nenhuma? Segredo, tudo Poxa, dá só uma pra gente. Tudo segredo ali é muito complicado. Né? Nenhuma. Pior que não tem nenhuma, assim, que eu possa contar. Assim, sempre vou envolver alguém, então é melhor não contar. É melhor, vai deixar alguém em calça curta aí? Verdade. O Edinaldo, para quem não sabe, é presidente da APATEG. A APATEG é a Associação Paulista dos Técnicos Judiciários. Explica pra gente o que é a APATEG, como que ela funciona para os técnicos judiciários. Então, hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ele é composto aí de várias carreiras, né? Nós temos oficiais de justiça, assistentes sociais, psicólogos, agentes e temos os escreventes, né? Hoje, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal de justiça do mundo em número de processos. Nós temos hoje, na ativa, cerca de 40 mil servidores. Escreventes são 33 mil. Nossa, e bastante. É muita uma gente, multidão, na verdade, uma multidão, né? Então, mas imagina, se é o maior tribunal de justiça do mundo em números de processos, então, logicamente, tem que ter o maior número de funcionários, tá? Então, existem as associações, existe um sindicato, tá? E várias associações foram criadas ao longo dos anos. Aí a APATEG vai fazer 31 anos agora, né? Bastante tempo. O que nós fizemos? Foram regionalizados, né? O estado é muito grande. O estado hoje, o estado de São Paulo, ele tem 350 comarcas, mais ou menos. São quase 1.000 prédios. Imagina visitar no estado inteiro um número tão grande de prédios e conversar com tantos servidores. Então é uma missão muito difícil. Por esse motivo foram criadas algumas associações e elas trabalham de forma regionalizada. A APATEG, Associação Paulista dos Técnicos Judiciários, embora tenha esse nome, correto. É isso mesmo. Embora tenha esse nome, nós temos no nosso rol ali de associados, além dos escreventes técnicos, temos oficiais de justiça, temos outras carreiras ali, né? E hoje nós temos mais ou menos umas 10 associações. A APATEG, a base dela é Osasco e região,
a região de Taboão, Itapecerica, Grande São Paulo, ABC, Vale do Ribeira, a Baixada Santista e várias outras cidades aí do estado. Nós temos associados de Bauru, de Ribeirão Preto, de Franca. Aliás, um abraço ao pessoal aí que por acaso estiver assistindo. Bonito. Franca é uma cidade muito gostosa, na verdade. Franca é maravilhosa. Franca é uma cidade muito gostosa. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal lá de Franca, que é uma entidade parceira nossa, que é lá de Franca, é um pessoal aí maravilhoso. Um abraço pessoal de Franca, né? Os franquenses, né? Não sei como é que eles chamam. Acho que é franquenses, se eu não me engano. Se corrige aqui. Deixa eu, antes de eu continuar, mandar um abraço aqui para a doutora Evelyn Vanin, que hoje fez aí uma bela propaganda do nosso podcast, e do Edinaldo também. O Edinaldo também vai mandar um beijo para você, Evelyn. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí. Boa noite. Dá um beijão aí no seu pai, na sua mãe aí, na Flávia, toda a sua família, a família Vanin, uma família muito querida e tradicional aqui de Barueri família, também, né? E tem o pessoal da consultoria imobiliária, a Flávia mandando para você também um abraço. Deus abençoe, Flávia. Um abraço. Rony mandando aí um grande abraço para você, Edinaldo, Rony Diniz, e o pessoal que já na nossa live. Mas vamos falar uma coisa. Você já tem quantos números de associados hoje a Patege tem? Já dá para mensurar? Dá, né? Hoje a Patege ela tem cerca de 3 mil associados. Né? Nesse exato momento, a Patege está num processo. A Patege não, na categoria, está num processo de campanha salarial. Então, nós da Patege, por uma questão mesmo de agir assim de uma forma mais que nós consideramos um pouco mais correta, assim, nós não estamos em campanha de angariação de associados, né? Durante a campanha salarial, nós temos aí que não devemos agir dessa forma, deixa passar a campanha salarial para fazer a angariação de associados. Mas nós temos o projeto aí de crescer esse número, né? É necessário. Existem aí muitos novos servidores entrando no Tribunal de Justiça e que se sentem carentes aí de uma associação que os represente, porque as associações hoje, elas fazem praticamente aí o papel de um sindicato, porque é que representa o servidor perante o Tribunal de Justiça. O servidor tem algum problema, tem alguma demanda, ele procura a associação, ele procura o jurídico da associação, para que, através dela, ele tenha uma voz mais ativa dentro do Tribunal de Justiça. É como se fosse um braço direito do servidor, então, a Patege hoje. Exatamente. É um braço direito. O nosso trabalho é nesse sentido. É assessorar, na verdade. Exatamente. Né? É um trabalho de assessoria. Acho que isso complementa bem aquilo que é o trabalho que não só da Patege, como outras entidades trabalham exatamente dessa forma. Os associados da Patege, teoricamente, são servidores judiciários, mas é só eles que podem se associar na Patege hoje, ou a Patege abre leque para a gente que tem vontade de... Nós estamos fazendo, inclusive, nesse momento, uma alteração aí do nosso estatuto, né? E onde é permitido o que nós chamamos de associados beneficiários, né? Então, mesmo que não sejam servidores do Tribunal de Justiça, eles podem se associar à Patege. Ó, aqui o Valdemir Santos, que você conhece muito bem, Gordito, tá te mandando boa noite, Fabito, boa noite, Gordo, um abraço para você e obrigado por assistir a nossa live. Bom, Reginaldo, vamos falar então, já que a gente está aqui para falar de sistema judiciário, né? Vamos lá, né? E aqui a gente está para fazer jornalismo, né? Que eu gosto de fazer, e eu falei que eu não vou passar manteiga no bigode, né? Como diz o outro, né? Então conta pra gente aí, quais são os principais desafios hoje pelos técnicos judiciários atualmente enfrentados no estado de São Paulo hoje? Então, como eu disse para você, nós somos hoje em 40 mil servidores na ativa, né? É muita gente. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é o maior tribunal de justiça do mundo em número de processos, né? É um número avassalador, é muito complicado você conseguir manter isso em funcionamento, porque é aquilo, o cidadão, aquele que precisa do judiciário, a primeira coisa que ele quer é ser bem atendido, ter a sua demanda atendida, né? E que isso aconteça num prazo o mais curto possível, né? A grande reclamação que nós temos, e isso é natural, é a demora do judiciário, né? Vou entrar com processo, vai levar vários anos para ser julgado. E o grande problema, uma das coisas que atrapalha muito, além da questão burocrática, que a lei nos obriga a atender, né? Existem prazos processuais, não tem como a gente pegar e fazer a coisa ao nosso bel prazer. Nós temos que obedecer prazos, nós temos que
que tem toda esses problemas. E hoje nós enfrentamos um problema muito grande de falta de funcionários, né? Hoje, para você ter ideia, existe aí uma demanda de cerca de 5.000 vagas, cargos vagos no Tribunal de Justiça. Então, você Não tem mão de obra, é isso? falta mão de obra. Em muitos lugares, nós representamos ali várias comarcas do Vale do Ribeira. Nós, quando vamos visitar lá, às vezes chegamos num cartório, Fábio, a gente olha lá, tem 2, 3 funcionários trabalhando. Mas por que isso? Falta de mão de obra é pessoas desinteressadas ou o salário não compete, o pessoal não fica interessante? É necessário a abertura de concurso público para trazer esses funcionários. O que acontece? O Tribunal de Justiça não abre o concurso público, né? Segundo ele, por falta de verba. Olha, eu não tenho verba para pagar, então não tenho condições de preencher esses 5.000 cargos vagos. Para você ter uma ideia, nós temos oficiais de justiça aí com 1.000 mandados. São 1.000 processos aguardando cumprimento. Com 1.000. Com 1.000. Então imagina quanto tempo ele vai levar para cumprir Exatamente. Então imagine, ele tem um prazo para cumprir. Tem gente que vai morrer e não vai receber, hein? Isso mesmo. Ele tem um prazo para cumprir. Como uma pessoa, imagina que um oficial de justiça, ele pega um mandado, vai na casa de uma pessoa, até chamar essa pessoa, explicar para a pessoa do que se trata. Olha o tempo que ele leva. Ele vai perder ali. Vamos fazer uma conta rápida, né? Se ele conseguisse fazer isso em 15 minutos, quantos mandados ele conseguiria cumprir no dia? 15 minutos cada um? Ele seria 4 por hora, em 8 horas seriam cerca de 30 mandados no dia. Mas aí a gente tem que contar o trânsito, por exemplo. Aqui em Barueri o trânsito está muito complicado. Com as obras na Castelo Branco, tem gente que leva mais de 1 hora para chegar em um trajeto que era antes de 10 minutos. Perfeito. A minha esposa também Sim. é servidora do Tribunal de Justiça. Ela trabalha ali no fórum aqui de Barueri. Nós estamos aqui o quê? No centro. Do lado. 10 minutos. Ela já levou 1h30 para chegar em casa, com esse trânsito louco que a gente está. Então, imagina. Entendeu como é falta de estrutura que o próprio poder público não dá ao servidor. E o que acontece? A população acha que a coisa não acontece porque é o servidor que não está trabalhando. Que está trabalhando com má vontade. Que está trabalhando com má vontade. E fala que os processos não andam, essas coisas. Exatamente. E às vezes não é isso, né? Muitas vezes não é isso, na sua maioria das vezes não é isso. É falta de estrutura que o próprio Tribunal de Justiça ele acaba... E essa verba só vem do tribunal? O Poder Executivo, ele manda para o tribunal para que ele faça essa divisão aí. Hoje, 90% do orçamento que é direcionado ao Tribunal de Justiça, ele é para pagamento de despesas com o pessoal. 90%? 90%. Nossa, é um número grande, né? Muito grande. Expressivo, na verdade. É expressivo, imagina, 40.000 servidores nativos e 20.000 inativos, aposentados. Ou afastados. Essa verba aí é para isso. Então, o Tribunal de Justiça ele não contrata dizendo sob o argumento de que ele não tem verba, né? Então ficam essas lacunas aí. Aí é uma pergunta minha. O Ministério Público entra nessa demanda também? São servidores da mesma demanda ou não? São órgãos distintos. São órgãos distintos. Ministério Público. Uma dúvida minha, mas também. Não, muita gente pensa isso, né? Aqui em Barueri fica mais fácil a gente perceber. Aqui, né? Porque eles são separados os prédios. São prédios separados, mas muitas comarcas por aí, e mesmo aqui em Barueri, antes do prédio, né, novo lá ser construído, que já digo aqui para você, nós visitamos muitas comarcas aí, posso dizer assim com muita segurança para você que o prédio de Barueri talvez seja o melhor prédio do estado de São Paulo. O novo, né? Novo. Porque o antigo não era, não. O antigo já eu gostava mais do antigo. Sério? Mais o antigo parecia aquela casa de vó, aquelas janelas antigas, né? Esse outro aí ficou grande demais, né? Você chega lá, não tem ninguém nem nos corredores. Ele foi inaugurado agora em 2019, se não me engano. Acho que foi isso. Você esteve lá eu gravei com o Cesso News TV a isso, foi 2019. Acho que foi 2019 Foi 2019. Então, antes, o Ministério Público, em muitas comarcas é assim, eles ficam no mesmo prédio. Então, tem a sala do juiz, tem a sala do promotor.
né? Aqui em Barueri não, Aqui já são prédios distintos, né? então já até para diferenciar que são poderes diferentes. Isso mesmo. Então, ó, se o pessoal quiser brigar com o pessoal do Ministério, é separado do fórum. Não tem nada a ver, então não vai brigar, tem que saber separar, brincadeira. Tem que saber com quem brigar, né? Tem que saber com quem brigar. Mas diante disso, dessa demanda, dessa defasagem do próprio tribunal, onde a Pratege entra para fazer essa valorização do servidor? Como que a Pratege atua em cima disso aí, para cobrar, até do tribunal mesmo, uma ressalva, uma demanda, as melhorias? Como que a Pratege atua nessa área? Esse é o nosso desafio de todos os dias, né? É o desafio da Pratege, é um desafio de todas as entidades aí co-irmãs. Nós apresentamos diversas demandas para o Tribunal de Justiça. E agora e aí vai muito de gestão para gestão, né? A gestão da presidência do Tribunal de Justiça, o mandato de um presidente, ele é de 2 em 2 anos, que é uma coisa que para nós traz muita complicação. Você imagina um presidente entrar, olha, ele tem 2 anos para comandar toda essa nação de servidores, que é 40 mil servidores. O primeiro ano que ele entra ali, ele fala, olha, é o seguinte, eu estou pegando aqui o orçamento da gestão anterior, então o primeiro ano eu não tenho como fazer nada. Só no ano seguinte que eu vou ter condições de fazer alguma coisa. Quando chega o ano seguinte, eu também não posso fazer nada porque eu estou saindo. Então acontecem umas coisas muito malucas. Ou seja, joga o pepino pro outro. Fica jogando. E o próximo faz a mesma coisa. E vai assim. Agora, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, houve uma mudança em que será permitida a reeleição do presidente, né? Então, por exemplo, neste momento, nós temos o Dr. Fernando Torres Garcia, que é o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, e que ele sai agora, no final do ano, mas ele pode ser candidato à reeleição. Para nós é interessante, que será uma continuidade isso. Se ele for candidato, se ele for reeleito, é interessante, porque dará continuidade, né? Então nós temos reuniões constantes no Tribunal de Justiça, apresentamos requerimentos ao Tribunal de Justiça, apresentando diversas demandas. E aí, das mais absurdas, tem umas assim que são coisas assim bastante complicadas, que a Casa da Justiça, o primeiro lugar que acaba faltando justiça para o próprio servidor, para aquele que não faz lição de casa, praticamente. Não faz a lição de casa. Vou te dar um exemplo aqui. Existe lei, uma lei que permitia a um servidor público, pai de filho com algum tipo de deficiência, a ter um horário especial. Para cuidar. Flexível. Isso. Então, ele pode, isso é lei. Aqui em São Paulo existe essa lei, que ele pode entrar um pouco mais tarde, se não me engano, 1 ou 2 horas mais tarde. Então, ele tem um horário reduzido o horário dele de trabalho é reduzido para ter essa possibilidade de cuidar do filho com algum tipo de deficiência. O Tribunal de Justiça simplesmente não cumpria essa lei. Existia a lei e o Tribunal de Justiça não cumpria. Vistas grossas, praticamente. Exatamente. Foi um pedido da Pratege. A Pratege foi lá e para você ter ideia, durante 3 gestões do Tribunal de Justiça, a Pratege foi lá, apresentou esse requerimento em nome desses servidores, não só associados à Pratege, mas todos os servidores. Em nome desses servidores que, nessa condição, passou por uma primeira gestão, passou pela segunda gestão do Tribunal de Justiça. Isso aí foi implantado no Tribunal de Justiça no ano passado. Então são várias demandas. Depois de quantos anos isso, né? Isso passou, que foi o final de uma gestão, foram 4 anos de luta. Foram 4 anos de luta em todas as reuniões com a presidência do Tribunal de Justiça. Eu reiterando isso, olha, tem um pedido nosso pendente, assim, assim, assim. Não, nós vamos ver isso, nós vamos ver. Finalmente, no ano passado, saiu. Esse aqui é só um exemplo, né? São várias outros requerimentos, outras demandas que nós procuramos apresentar em benefício do servidor, e não só em benefício do servidor, mas principalmente aquilo que é bom para o servidor, é bom para o advogado também, sim, é bom para a população, que às vezes melhor condição do prédio, de um determinado prédio.
Modernização, Tem prédio, exatamente, acessibilidade, essas coisas todas. Isso, tem prédio aí. Muito antigo, né? Muito antigo, com problema de. Não tem rampa de acesso. Sim. Então são coisas que não só a Patege, como todas as entidades, ficam ali brigando mesmo, literalmente brigando com o Tribunal de Justiça para dar melhores condições. Não só para o servidor, mas como para a população também. Tá vendo, associado? Vocês pagam um rapaz aqui para ele ficar brigando, hein? Depois vocês falam por que conquista algumas coisas aí. Até onde está o papel Pior da que não me Patege. pagam, não. Eles não me pagam, não. Eles pagam para a entidade. Não, pagam, Quem paga o meu salário é o Tribunal de Justiça. Isso é É, interessante. até interessante você falar. Isso é interessante falar. Porque assim. O pessoal acha que você está trabalhando na Patege e está ganhando uma fortuna. Exatamente, que as pessoas pensam isso. É. E o próprio servidor pensa dessa forma. Ah, é verdade? Né? Ele pensa E não dessa é assim forma. que funciona. Não é assim que funciona. Bom, então, nós, né, uma entidade que tem mais de 500 associados, ela pode afastar, né? Ela tem na sua diretoria executiva. Então, 3 diretores executivos são afastados do seu trabalho dentro do cartório para estar ali representando os seus associados. Quem paga o salário continua sendo o Tribunal de Justiça. Você continua sendo Eu funcionário, sou funcionário público. do Tribunal de Justiça. Continuo Sim, sendo você não foi exonerado nada. de forma alguma. Nem afastado. Isso, Só- nós ficamos afastados durante esse período. Continuamos, porque estamos a serviço do Tribunal de Justiça. Nós estamos só representando os associados. Mas todo esse diálogo com o Tribunal de Justiça, que na verdade nós estamos fazendo ali, é o que eu falo, nós não entramos em embate com o tribunal. Nós, na verdade, nós estamos ali para somar. Sim. Onde o Tribunal de Justiça não consegue ver um problema, é a nossa obrigação, é o nosso dever mostrar, olha, em tal comarca está tendo tal dificuldade, vamos trabalhar isso. Então nós somos, na verdade, funcionamos como um apoio à presidência do tribunal. Então, nós precisamos cumprir horário, nós temos que nossa frequência ela tem, nós temos que estar trabalhando ali todo Se faltar, dia. também desconta. Se faltar, desconta. Se faltar, desconta. Ou seja, você é igual todo mundo. Igual O todo pessoal mundo. acha que você está num cargo diferente, você está ganhando mais, você está numa vantagem. Exatamente. E às vezes é um pequeno pepino para subir aí. E às vezes as pessoas pensam isso, não, está afastado lá, ele está recebendo da entidade. Não é da entidade. A entidade E aliás, pelo contrário, estatuto de associação proíbe a remuneração dos seus dirigentes. bacana. Senão não é Então, associação. aproveitando que a gente está falando de financeiro, já que a entidade não paga os servidores, para onde vai o financeiro da entidade hoje? Você investe nos próprios servidores. Sim, são para melhorias da própria Melhorias, por categoria. exemplo, vai lá, uma entidade adquire uma colônia de férias, são produtos que nós passamos para os associados. Cursos. Nós temos a Patege hoje, por exemplo, ela tem cerca de 30, 25, o número exato eu já acabei me esquecendo aqui. Nós temos mais de 25 funcionários. Esses funcionários, eles trabalham para atender os associados. Hoje, a folha de pagamento da Patege, por exemplo, o que nós recebemos de mensalidade é o exato valor que nós gastamos com folha de pagamento. Tá empatando. Então, ou seja, a gente acaba revertendo em benefício do associado. Do próprio associado. Exatamente. Aproveitando e falar que a gente está falando em melhorias, o próprio sistema judiciário ele foi muito criticado pela demora de resoluções dos processos. Que antigamente o processo era papel, aquele calhamaço ia nos fóruns. Eu cansei de ir no fórum de visitar, tava aquela pilha de papel. Vontade de pôr fogo. É verdade. Parecia que tinha até teia de aranha naquela. Mas tinha mesmo. Aí houve a modernização agora, mudou o sistema, até os advogados, os mais velhos, meu pai é advogado, tá sofrendo pra caramba para entrar na modernização do sistema. Foi tudo digitalizado, hoje não é papel, se manda processo tudo digital, né? Tudo no. Acabou o papel praticamente. O papel só eu estou usando aqui para colar. Mas aí, aonde a Patege entra nessa valorização aí do impacto do Poder Judiciário com funcionários? Ela auxilia, né, nessa mudança do antigo para o novo, do digital para o analógico para o digital? Onde que ela entra nessa inovação? Onde que ela ajuda o servidor a entrar nesse novo sistema sem ser muito impactado? A primeira situação é a própria cobrança, né? A cobrança que nós entidades, né, fazemos ao Tribunal de Justiça. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei no tribunal em 1999,
as salas ali eram lotadas de máquina de escrever. Eu lembro. Né? E foi assim por muito tempo. São coisas que as pessoas, a população. Isso é interessante ter esse tipo de conversa aqui para desmistificar algumas coisas. Né? O pessoal acha que servidor aí é folgado, não é bem assim que a coisa funciona. Quando eu entrei em 99, Fábio, era isso que você falou, era só papel, né? Eles trabalhando com máquina de escrever. Escondido nas pilhas de papéis. Isso, papel carbono. Sim. E é um pequeno detalhe, parte dessas máquinas de escrever eram dos próprios servidores. Ah, eles que levavam. Eles que levavam. Água, papel higiênico. Nossa, é isso? Nós fazíamos vaquinha para comprar. Nem isso mandavam para vocês? Não davam nada. Cadeira era nossa. Pública? Mesa era nossa. Nossa. Tinha pouquíssimos computadores nos cartórios, que boa parte deles eram doação de advogados, de peritos, ou do próprio servidor. Isso há um tempo... Isso em 1900... Na década de 90, por aí. aí. 2000, mais ou menos. Aí, qual é o papel das entidades daí? Em 2004, houve uma grande greve no Tribunal de Justiça. Uma greve que durou aí cerca de 90 dias. E o Tribunal de Justiça ali não pagava, não dava o reajuste de salário e não arredava o pé. Deixa a coisa acontecer. Imagina 90 dias em greve. O que os servidores fizeram? Para mostrar para a imprensa o problema que acontecia, os servidores pegaram fazer o seguinte: vamos tirar tudo que é nosso de dentro dos cartórios, o pessoal vê o que resta. Atiraram tudo quanto é cadeira, tudo. Sério? Não. Fizeram isso na greve? Fizeram isso na greve. E que ficou? Salas vazias. Exatamente. Nesse momento, o tribunal percebeu. Peraí. Se eu não pegar, não tomar uma atitude, isso vai ser muito divulgado. E se o pessoal não quiser trazer mais as coisas deles, o Tribunal de Justiça, a partir desse momento, começou a se modernizar. A partir deste momento, a partir de 2004... Tomou um chacoalhão. Foi, aí comprou computador, tá? Hoje, Mobiliário. aí a informatização veio a partir daí. Ah, tá. Né? Então, foi dessa turminha que esvaziou as salas. Aqui hoje é proibido também. Hoje você não pode levar uma cadeira sua para dentro do cartório. Hoje é proibido. Não, mas se hoje está tudo moderno, essa turminha que fez que fez essa revolução, que levantou o grande responsável, né? E foi eles que levaram os papéis com teia de aranha embora também, não? Não, então, aí os papéis com teia de aranha ficaram por um bom tempo lá. Até que chegou ali um sistema, né, de trabalho, um sistema de andamento processual e que começou-se a digitalizar os processos. Hoje em dia é 100% digital. Existem processos físicos ainda. São poucos, né? É porque hoje o pessoal mais antigo ainda não se adequou ainda, né? São processos antigos. A gente tem que imaginar, por exemplo, que tem processo de alguns anos processo ainda aí que estava arquivado, precisa desarquivar. Então ele está lá no papel ainda, né? Então quando ele volta para o cartório, então aí ele é digitalizado até passar para o sistema novo. Mas hoje em dia a grande parte vamos dizer assim, mais de 90% dos processos hoje são digitalizados, são processos digitais. Hoje o advogado pouco ele precisa ir no fórum. Ele faz tudo em casa, meia-noite, 1h da manhã, tem advogado peticionando, protocolando, e chega no outro dia o servidor, já tá com chega para trabalhar, ele sai do trabalho trabalhando com a fila dele vazia, chega no outro dia tá lotada. E é uma coisa complicada para o servidor também. É porque ainda o número é muito pequeno, como você está falando, ainda está faltando mão de obra. Nessa modernização veio mais demanda. E nessa maior... A velocidade aumenta. Sim, então, né? Nessa velocidade aumenta. Então há necessidade de aumento de efetivo. Isso mesmo. E o tribunal tem que fazer isso, né? Tem que aumentar e tem que valorizar o servidor, né? Porque, como eu disse antes, quando eu entrei no tribunal, eu contar minhas histórias. Você pediu para contar a história. Eu quero, o pessoal tá aqui tá pedindo. Deixa eu contar a história rapidinho. Ó, a Vilma tá te mandando um abraço, Vilma Seixas. Você sabe quem é? Aí nossa diretora. Sua diretora? Ai, que chique. E Luiz Matheus, obrigado, Luiz, um abraço para você aí que tá falando assim, ó, conteúdo valioso, só encontra aqui no Sucesso. Obrigado, Luiz, um abraço. Continua essa história. Obrigadão aí. Em 90, inclusive, a Vilma trabalhava comigo, quando eu entrei lá em 99. Então Ô, Vilma, manda aqui uma historinha do Edinaldo. Revelando os segredos da idade da Vilma aí. Em 1999, quando eu entrei no fórum, nós tínhamos cerca de 25 servidores do Tribunal de Justiça no cartório que eu trabalhava. Tá? Desses 25 servidores, quatro
tinham nível superior. 4. Ou seja, Nossa. então a gente fazendo assim por uma Analogia, amostragem, né? Uma analogia. Vamos lá, 20% dos servidores naquela época tinham nível superior. Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, informações do próprio Tribunal de Justiça, 75% dos servidores possuem nível superior. Então Bacana, veja como mudança radical, né? como o servidor se qualificou. Isso E é hoje importante. tudo é digital, tudo é informatizado. Há uma necessidade de um servidor muito mais qualificado. Aquela figura ali folclórica do servidor público, batedor de carimbo. Bate carimbo ainda não? Acabou. Quando eu entrei, batia. Batia carimbo ainda. Tinha lá o A carimbeira servidor lá lá. Tum. batendo carimbo. Hoje isso não existe. Escutava mais. aquele barulhinho. Exatamente. Era o dia inteiro, era impressora e aquilo lá. Aquelas impressoras matriciais aí. Era um Fazia... inferno. Gritava, Era um né? inferno. Então hoje você percebe que a categoria como um todo, ela se qualificou. A partir do momento que a categoria se qualifica para dar um atendimento melhor, o que nós esperamos? Uhum. A valorização. Bacana. Qualquer pessoa, qualquer funcionário de uma empresa particular que ele se qualifica, automaticamente o seu empregador o valoriza. Sim. E isso não acontece com o Tribunal de Justiça. Eles se capacitam, mas não são valorizados. Não é nem ele que capacita, é o próprio servidor. Então o servidor se capacita, mas não recebe o valor devido. Não recebe. Então, E de quem cobrar? Essa é uma das lutas. O grande problema é que a cobrança que nós fazemos, vou te dar um exemplo muito prático. E isso é uma coisa absurda, assim, que eu particularmente acho isso um absurdo. O Tribunal de Justiça, ele erra nos cálculos do salário dos seus próprios funcionários. Nossa. Aí ele vai lá e ele Mas erra. pelo menos manda mais? Nunca mandaram mais. Nunca Não? mandaram mais. Ah, isso é Nunca sacanagem, mandaram pô. mais. Tem que mandar mais, não menos. Aí o que acontece? O servidor, para ver aquele problema resolvido, ele tem que ingressar com uma ação judicial para resolver aquele problema. O seu empregador está pagando de forma equivocada, ele ingressa com ação para ver aquilo resolvido. Quem julga? Quem julga? O próprio sujeito que está pagando errado. Oxi. Quem julga eu já entrei com um processo contra o Tribunal de Justiça. Ele não pode assumir o próprio erro, então. Exatamente, eu entrei com o processo, ou seja, o empregador que comete o erro contra o servidor Não assume. é aquele mesmo Que vai julgar, vai dizer que se aquele servidor Ele tem errou ou não ou não. razão. Ou seja, a probabilidade dele ser revertido, isso é quase ínfima, menor. Onde é que tá a imparcialidade nisso? Né? Então, ou seja, a pessoa que já falou, eu paguei, tá certo, é ela que vai falar, será que eu errei? Então, esse é o tipo de coisa. Para você Aí ter bate uma ideia, no ego do ser humano, né? para que você não- ter ideia, Fábio, eu falei para você, hoje a Patege tem cerca de 3 mil associados. E perguntei semana passada para o meu jurídico quantas ações em andamento. As ações que nós temos em andamento são ações contra o Tribunal de Justiça, em sua grande maioria, 95%, em erros, Grande nesse número. tipo de erro. 2.500 processos. Nossa senhora. Só a Patege. Tudo parado. Não, o Anda. processo Tá em andamento. está em andamento, mas olha o absurdo, olha quantos erros. Agora, Aí qual que é o órgão acima deles para poder cobrar deles? Não existe isso? teoricamente seria o CNJ. E o CNJ é composto por quem? Por juízes. Que também fazem parte do que saíram tribunal. justamente do do tribunal. Ah, Então, o servidor do judiciário aqui, fazendo aqui, né, a propaganda ao favor do servidor do judiciário, ele padece disso. Ele tem esse grande problema, né? Um professor. O Estado foi lá e pagou o salário desse professor errado. Esse professor ele vai ingressar com ação e é o judiciário que vai julgar. ou seja, é uma imparcialidade. Existe uma imparcialidade. Agora, no Bacana. caso do servidor do judiciário, não. É uma coisa muito complicada. Aí é onde a gente entra com a capacitação da associação. Em capacitar, você fala dessa capacitação dos servidores que a gente estava falando. A Patege entra nisso também, ajuda nessa capacitação? Sim, porque foi esse exemplo que eu te dei lá atrás, né? Numa greve, ajudou nesse processo todo aí de mudança, né? E o que nós auxiliamos os nossos associados, por exemplo?
Nós temos aí parceria com faculdades aí que oferecem um desconto para os servidores associados à nossa entidade, para que eles consigam se capacitar. E além disso, tem o próprio contato conosco, né? Eu ando aí o Mário, aliás, mandando um abraço aí para o Marinho aí, nosso tesoureiro, para o André, abraço, Marinho, André, toda a diretoria. Toda a diretoria, de vez em né? quando eu vou lá tomar um café lá com eles, a gente boa, pessoal, né? É verdade. Altas histórias, viu, Marinho? Verdade, Não, esse tem história esse mesmo. tem. Depois uma hora eu vou chamar ele para contar a história de Esse pescador. tem bastante história. Eu vou chamar o Marinho aqui. Um abraço, Marinho. Então, quando nós fazemos as nossas visitas, nós entramos de cartório em cartório, conversamos servidor por servidor. E uma das coisas, um dos papéis que nós exercemos é justamente isso: é explicar, é conscientizar o servidor da necessidade dele ser melhor capacitado, dele procurar uma melhoria dentro do próprio sistema. Do próprio sistema, ali dentro do Tribunal de Justiça. Mas daí não bate com dos interesses do tribunal, a capacidade em qualificação, em remuneração? Aí pode ser que esse desinteresse do servidor venha através disso também. Exatamente. E essa é a nossa briga com o Tribunal de Justiça, né? Nós, hoje, por exemplo, uma grande demanda do servidor do Tribunal de Justiça é o que nós chamamos um projeto de nível superior para os escreventes, né? Então, para que os escreventes e os concursos, a partir de agora, exijam que a pessoa que vai prestar um concurso ela tenha nível superior. E com isso, você consegue uma valorização da categoria, melhorando os salários, né? Porque aí você muda ali de nível, tal. Isso já existe na esfera federal. Mas consegue reverter esse desinteresse do servidor devido ao tribunal não fortalecer financeiramente? Então, o que nós procuramos fazer é isso, é que o tribunal, que haja o reconhecimento dessa melhor qualificação do servidor e que, em contrapartida, o tribunal melhore o salário dos servidores, né? Devido a esse desinteresse financeiro, existe debandada de servidores, por exemplo, deixando os mais novos. Nós temos, assim, novos concursos abrindo, e o que nós vemos, assim, na prática... Aliás, tem um dado bastante interessante que até me assustou. Mesmo fazendo parte da categoria, e nós aí da PATEG e outras entidades aí, a gente está nesse meio... há poucos dias nós tivemos uma informação da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça que me deixou um pouco assustado. Hoje, 48,5% dos servidores, desse quadro de 40 mil servidores que eu falei para você, tem mais de 50 anos. A metade dos servidores do Tribunal de Justiça tem mais de 50 anos. Nossa. Olha que coisa... Ou seja, estão envelhecendo no sistema. Exatamente, envelhecendo ali. E o que acontece? Esse pessoal, que é a minha geração, né, não quer sair do serviço público, né? Tá ali, já pegou e já estacou ali, estagnou ali, não quer mais sair. Agora os mais novos não. Esse pessoal mais jovem, eles entram. Às vezes, em muitos casos, ele é nomeado aqui, tem escrevente que nem posse toma. Ele é nomeado, ele nem vai. Aí ele não vai, ou quando vai, fica um mês, fica uma semana, olha, não gostei disso daqui, vou prestar outro concurso. Nós temos, assim, uma debandada desses mais jovens muito grande. O desinteresse seria financeiro? Financeiro. Ele, pessoal, vê ali uma carga de trabalho gigantesca para um salário que... ínfimo. Pequeno? Não vou dizer assim, uma coisa que eu não falo que o salário do servidor é ruim, do judiciário é ruim, né? Em comparação à média do salário do brasileiro não é ruim, mas existem outros... de aposentado, por exemplo. Exatamente, e ainda o pessoal fica pegando dinheiro aí nas associações, aí o pessoal acha que somos nós, né? O que acontece? O pessoal vê que tem outros concursos que são muito mais bem remunerados. Para você ter ideia, eu falei para você, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal de justiça em número de processos do mundo. Mundo, não é Brasil, é mundo. Não, é do mundo. Incrível. O salário pago pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Brasil, dos estados do Brasil, ele é o 25º pior salário. Nossa Senhora.
É um Ele ranking perde para estados como Sergipe, que é pequeno, hein? que é pequeno. Sergipe é um estado muito pequeno. Então você vê. Então, o servidor, ele passa num concurso aqui, eu tô ganhando isso. Mas peraí, Ele pede transferência? transferência não pode, Não tem que pode, ser, tem tem que que ser ter no estado. próprio estado. Então, ele Mas não tem ele estado. pega e ele vê ali que o servidor do Tribunal de Justiça do Paraná, do Rio de Janeiro, paga muito melhor, ele vai prestar o concurso lá. Uhum. Então, existe essa debandada, né? Existe esse problema aí. Então, aí é onde entra a APATEG, né? A APATEG, ela entra nessas lutas de buscar essas melhorias, essas conscientizações. E como a APATEG é vista pelo tribunal hoje? Como essas associações são vistas? Como aquele irmão chato, aquele pai que puxa a orelha? Como que hoje a APATEG é vista? Porque agora a gente vai inverter o papel. Como que o tribunal enxerga vocês? É uma pedra no sapato? Ah, com certeza. Disso não tenha dúvidas, né? Eu, de vez em quando, nós preparamos alguns requerimentos lá na APATEG, eu fico até com vergonha de protocolar. Que eu falo assim, meu Deus, vai chegar lá, o pessoal me lá, vem esse pessoal encher a nossa paciência de novo, né? E nós apresentamos aí, em média, por semana, aí, 2 a 3 requerimentos por semana. Então nós ficamos batendo na porta do tribunal o tempo todo. Falar para você que eles acham isso agradável? Não acho isso agradável, né? Lógico que isso acaba incomodando, mas é o nosso papel. É o nosso papel. Em relação a como, então, o Tribunal de Justiça ele vê as entidades, né, de classe, sim, como alguém que está ali importunando, enchendo o saco mesmo, né? Mas a APATEG, ela sempre teve, e vem ganhando, assim, um respeito muito grande, porque a forma que nós tratamos com o Tribunal de Justiça sempre foi uma forma muito respeitosa. Então, nós respeitamos para sermos respeitados, né? Então, todos os requerimentos que nós apresentamos para o Tribunal de Justiça são requerimentos muito bem fundamentados, robustos de documentos, robustos de provas, de estudos. Nós não fazemos um pedido aí aleatório, uma coisa aí sem fundamentação nenhuma. Muitas vezes chegam para nós, alguém surge aí com uma ideia, olha isso aqui, por que vocês não pedem tal coisa? Antes de nós formalizarmos isso daí, nós estudamos, nós verificamos se isso é viável ou não é viável. Sendo viável, sendo legal, tendo uma fundamentação, tendo uma real necessidade, nós vamos lá e formulamos. Então, o Tribunal de Justiça vê a APATEG hoje de uma forma muito respeitosa. Tá? Não foi assim no começo. Não sei como era no começo, porque eu entrei na APATEG em 2011, né? A APATEG já existia há 15 anos, mais ou menos. Então, e antes eu não fazia parte, eu era associado da APATEG, eu não sabia nem onde a APATEG ficava. Então, eu não sei como era esse tratamento. Inclusive, ela não era nesse prédio que ela está hoje. Né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso também. Né? Era um prédio alugado. Hoje a gente está numa situação, graças a Deus, um pouquinho melhor. Bonito o prédio lá, viu? Eu já fui algumas vezes. Deixa eu aproveitar, a doutora Andréia Mota está te mandando um abraço. Como a APATEG atua na políticas dos municípios? Essa é uma pergunta do Fernando Belizari. Opa, o irmão do Fábio, daí, né? Grande. Eu falo que o Fábio é meu irmão e o Fernando também são meus irmãos postiços aí de muito tempo. Tem um carinho muito grande pelos dois e só tenho a agradecer. Obrigado, é recíproco, pode ter certeza disso. Então, o que acontece? Nós temos, né? A APATEG, ela acaba sendo uma instituição com ligação mais no Estado, né? Então, mas nós temos um bom contato com alguns municípios onde nós temos base. Né? Então, Osasco, nós temos um excelente relacionamento com a Prefeitura de Osasco. Não temos uma proximidade tão grande aqui com a Prefeitura de Barueri, mas já tivemos, já fomos mais afinados com a prefeitura, mas é isso. Foi a mudança de gestão? Não é questão da mudança de gestão. Como a nossa sede está localizada em Osasco, então é natural que nós tenhamos uma proximidade maior com eles, né? Mas aquilo que é possível, nós sempre procuramos aí nos aproximar principalmente dessas cidades que nós temos esses contatos, né?
Mas como o Tribunal de Justiça, os associados que nós representamos, em âmbito estadual, existe um certo distanciamento, né? Mas nós procuramos, à medida do possível, nos aproximar, principalmente desses municípios. Mas esse aí, poder público, ele se afasta da Pateg por qual sentido? Não é que eles se afastam da Pateg, é que faltam elementos para que o interesse, eu vou me aproximar da Prefeitura de Barueri, por exemplo, com qual finalidade? Eu tenho cerca de 3.000 associados. Quantos associados eu tenho aqui da comarca de Barueri? São, dentro desse universo, né, um pequeno número. Eu tenho aí 150, 170 associados. Então, eu vou me aproximar da Prefeitura de Barueri, eu vou beneficiar só essa pequena parcela, entendeu? Então, e nos falta tempo. O ideal é que nós tivéssemos aí um contato muito próximo de todas as prefeituras onde a Pateg tem representatividade. Mas seria interessante. Tempo. Seria maravilhoso, mas e tempo para isso? Falta tempo para você? Você está reclamando que eu pouco dou atenção para os amigos? Isso é verdade, isso porque mora muito longe, né? Não mora muito longe. Hoje, inclusive, você pegou trânsito para vir aqui, né? Peguei mesmo, hein? Pegou trânsito. Peguei mesmo. Deixa eu mandar um abraço. A Evelyn tá falando assim, ó, eu quero ser a próxima convidada. Vou trazer você para debater com o Edinaldo. Aliás, um beijão para a Evelyn. Evelyn, o Fábio mostrou aí a filmagem que você fez aí, a chamada que você fez aí. Pô, fiquei emocionado, hein? Sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família. Família seu Vanin. pai, a família, nossa. São pessoas maravilhosas. E também, para mim, foi, nossa, uma felicidade enorme durante o tempo que nós trabalhamos juntos aí, né? Trazer o Vanin aqui para contar histórias. Nossa, esse tem muitas histórias. Quando ele era oficial de justiça. Nossa, ele deve ter muita história. Esse aí. Então fica um abração, um beijão aí para ela. Silvânia, a dona Milvia. De verdade. Dona Milvia, não, família maravilhosa. A Flávia também, um abraço. A doutora Andréa Mota também está te mandando um abraço aí a toda a equipe e dizendo parabéns pelo seu trabalho aí. Tem mais água aí, se quiser pode colocar, fica à vontade. Fala demais, bebe muita água. Pode colocar, fica à vontade. Deixa eu te perguntar, o pessoal ainda fala muito da justiça ser morosa. Mesmo com a digitalização. Isso ainda acontece nos tempos atuais? Também. E é exatamente pela falta de mão de obra? São dois problemas. Né? Existem a questão da nossa legislação, que não permite que os processos andem e sejam tão rápidos. Né? Existe até o famoso Código Civil de 88 que está atrasado aí? Exatamente. Então existe também o interesse de um advogado, cara, eu vou entrar aqui com uma petição só para ganhar tempo, tem tudo isso, e a nossa legislação, as nossas leis permitem algumas manobras aí que acabam atrasando o andamento dos processos, né? Mas em grande parte, Fábio, como eu disse, a falta de funcionários é uma coisa que atrapalha bastante todo esse processo de agilização mesmo com a digitalização. Mesmo com a digitalização. Foi aquilo que a gente falou. Alguém precisa apertar o botão. Hoje em dia... Não tem quem aperte o botão. Exatamente. Hoje em dia, nós estamos num processo de mudança. Até interessante, estava até esquecendo de falar isso. Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos vivendo neste momento uma modernização do sistema de trabalho. Né? Nós estamos com um sistema novo, que é o EPROC, e ele trabalha com inteligência artificial. Então isso promete... mais agilidade. Muito mais agilidade. Então muita coisa, o servidor, o trabalho não será executado por ele, será executado pela inteligência artificial. Então a tendência é que daqui a 2, 3 anos, essa agilidade nos processos seja muito maior do que é hoje. E a gente está vivendo isso agora. Né? Esse sistema está sendo implantado neste exato momento. Ele começou pelos juizados especiais cíveis e agora, a partir da semana que vem, os cartórios cíveis, o juizado especial, os juizados especiais já houve a implantação e a partir da semana que vem
começa nos cartórios cíveis, né? Bacana. O último vai ser os cartórios criminais ali, porque serão os cartórios criminais, porque necessita ali de colocar os sistemas das delegacias, tudo conectado ali, então vai demorar um pouquinho mais. Mas daqui a 2 ou 3 anos, podem ter certeza aí que serão muito mais ágeis aí o andamento dos processos. Deixa eu falar aqui que tem 2 espectadores te assistindo, para você mandar um abraço para a dona Ana e para o seu Mário, que é doutor Mário Belisário. Especiais, hein? Grande abraço para os dois. Assistindo aí também, então mandando um abração para vocês aí, tá dado o abraço. Edinaldo, vamos falar de uma coisa que a associação tem, que muita gente acha que ainda não conhece ou conhece, que é a colônia de férias. Opa, da Patege. Isso é importante falar, hein? Vamos falar aqui, ó, tá aqui na tela, inclusive, que foi um marco muito importante da conquista, né? Conquista aí, essa colônia de férias, que é que ela é? Uma pousada? Então, nós estamos mudando o nome dela. Ela é a colônia de férias, ela fica em Peruíbe. Foi um sonho, né, dos associados aí, dos fundadores da Patege, que a Patege tivesse aí a sua colônia de férias, né? E nós construímos, né, compramos uma pousada lá que já existia, lá em Peruíbe, reformamos ela completamente. Hoje ela é uma pousada que tem um cuidado muito grande com acessibilidade. Todo o nosso térreo ali, ele é voltado à acessibilidade, então são as pessoas mais idosas ali, cadeirantes, podem frequentar assim tranquilamente. E assim, nós temos muito orgulho disso, né? A Patege hoje, das 10 entidades que eu comentei com você, que representam os servidores do Tribunal de Justiça, só 2 possuem colônia de férias, né? A Associação dos Oficiais de Justiça e a Patege. E nós construímos lá em Peruíbe, porque Peruíbe é uma base nossa, onde posso dizer para você assim que acho que 90% dos servidores do Fórum de Peruíbe são associados à Patege, né? Bacana. Então nós devolvemos esse carinho que eles têm conosco, construindo essa colônia de férias lá. E agora nós estamos mudando o nome, a gente tá... Foi o Gordo aí que acabou de participar aí, ele sempre falou assim que o nome colônia é muito feio, né? É meio antigo, né? Dá uma impressão estranha. Então nós pegamos e decidimos mudar o nome aí. Então agora não é mais colônia de férias, né? Pousada Patege. Ah, tá. E ela tá lá e fica o convite para ir. Quem os associados da Patege estão lá, algo de vocês, né? Seria importante que todos os associados da Patege conhecessem, porque ali é um investimento para eles, né? E feito para eles, mas fica o convite a todos, porque caso alguém que não seja associado da Patege também pode quiser ir? Ficar hospedado lá, pode ir. Não é só para servidor, então não é só para servidor, não. É assim. Mas se for associado, tem desconto. Já tem um desconto, né? Então. O associado ele tem um desconto maior, mas ele está aberto lá para o público em geral e fica ali a 1 quarteirão da praia, tá? Aqui na foto aqui não está mostrando a distância ali da praia, mas está do ladinho da praia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar de toda vez que eu vou lá eu tenho muito trabalho, né? Mas olha, eu durmo melhor aí na colônia do que na minha própria casa. O pessoal atende muito bem. Mandar um abraço pro pessoal que cuida lá da colônia, né? A equipe da colônia também. Uma equipe maravilhosa, pessoal que dá muita atenção. Tudo novo, tudo. Foi totalmente reformada, né? Reformada. Investimento muito alto lá, né? Altíssimo, alto até demais da conta. Mas quantos quartos hoje ela tem? Deixa eu pôr água para você. Ela tem 29 quartos. Ela tem uma capacidade hoje para atendimento simultâneo a 120 pessoas. 120 pessoas? 120 pessoas. E fica perto da praia ali? Pertinho. Que praia que ela fica quarteirão? Peruíbe, bem no centro de Peruíbe. Bem no centro mesmo. Bem no centro de Peruíbe. Quer passar a rede social de lá pro pessoal saber? Eu não lembro qual que é. Eu não lembro. Não, mas @Patege. Mas vai no @Patege aí, isso, pessoal é só entrar no Google aí, joga lá Colônia Patege lá, que aparece. O André Eduardo mandou um abraço para você, o André Irmão. Opa. Mandou um abraço para você. Grande abraço para ele também. Manda um abraço pro Edinaldo aí para você também. Obrigado. Grande André. abraço, saudade dele. Então sumiu. Vamos tomar um café qualquer hora aí. Opa. Deixa eu te perguntar, a gente estava falando do prédio da Patege, inclusive. Conta essa história que chegou, ele era uma sala. Isso, era uma sala alugada, né? Lá perto do fórum, do fórum de Osasco.
houve a compra de um prédio. Tava Tudo lá, próprio. só isso. Aí houve uma compra na gestão anterior, na gestão. Porque assim, eu falo gestão anterior, né? É meio estranho, porque a Patege já tem 30 anos. Quantas Não gestões? parece. passaram várias gestões, né? Quanto Mas tempo um presidente fica no cargo? são da Patege? 4 anos. 4 anos? São Então, 4 você está anos. falando de gestão anterior, você está falando de pelo menos 3 gestões. Nós estamos falando de 5, né? 5 gestões. 5, né? Você já está no. Você tá no segundo mandato. Esse é o meu segundo, que eu entrei, né, em razão do falecimento Do Marquinhos. do Marquinhos, né, nosso eterno presidente, em Grande 2020. Marquinhos. Eu era Entrevistei o Marquinhos. Verdade. Na inauguração do fórum na inauguração de Barueri. do fórum, isso Marquinhos, mesmo. gente boa também, Isso mesmo. entrevistei o Marquinhos. Então ele faleceu de Covid, né, em setembro de 2020. Sim. Eu era o vice-presidente, assumi, fiquei... era gestão até 2023. Até 2023, aí eu fui candidato e fui eleito. Então ficou até 2027. Tô torcendo para ganhar na loteria e sair da Patege. Se eu ganhar na loteria, eu não fico até 2027. O pessoal não tá falando, Mas eu tô apostando. Vamos ver se tá falando acontece. pra você errar aqui. Então, mas o que acontece? Quando eu falo assim, gestão anterior, é que nós fazemos parte de um grupo, né, que entrou na Patege em 2011. Né? Então, esse grupo permanece de 2011 até hoje. Né? E antes era a diretoria que tá lá. isso. E aí antes era uma outra gestão, foi montada uma chapa de oposição onde nós ganhamos por 6 votos. Bacana. Nós ganhamos por 6 votos e estamos até hoje. Então, na gestão anterior, houve a compra de um prédio, né? Mas era um prédio assim que estava ali no esqueleto, né? E nós conseguimos aí finalizar. Foi na gestão do Marinho, inclusive, né? Que ele foi presidente por 2 gestões, de 2011 e 2015. 2011 e 2015, se não me engano. Acho que foi isso mesmo. E aí, com o esforço da diretoria aí, com uma gestão muito boa, nós conseguimos construir reformar, né? Esse prédio lá. E hoje nós temos esse prédio lá. Um prédio tem um restaurante no térreo, tem salão de festas. Então, nós também serve para alugar também, né? O salão de festa. O salão de festa tá lá para alugar também, tá tudo para alugar. Vai lá e vai conhecer. Eu conheço as instalações da Patege, conheço tanto a colônia, também tive a oportunidade de conhecer. Você precisa ir lá de novo. Né? Só falta quando você foi lá, na verdade, ela não tinha inaugurado. Não tinha inaugurado ainda. Eu fui nas obras. Exatamente, inclusive a vantagem de ser amigo do presidente é que a gente só ajudou nas obras. A gente só carrega o peso, na verdade. Mas né? você precisa ir lá, precisa passar um final de semana lá. Será um prazer recebê-lo. E o pessoal também do nosso canal fica o convite também de conhecer, também para conhecer. Inclusive, pensei agora nisso aqui, hein? Eita, e não perguntei nem pro Marinho, nem pro André. Problema dele. Não tem nada com isso. Eles vão ter que se virar. Pega aí, fala pro pessoal se inscrever, aí se vira. Vai ser com você. Cuida disso aí, que você já tá aí. Cuidem disso daí. Façam. O Rony, as coisas. Bola aí uma maneira aí de fazer um sorteio aí, Rony, de um estadia aí pro final de semana lá na colônia. Opa, demorou. Tá se habilitando os dois. Tá bom, é com vocês aí. Então tá bom, tá dado aí o presente do Dinaldo, uma estadia, ó, e é bonito lá. Se eu fosse vocês, eu se inscrever. Quem se inscrever no canal a partir de hoje, coloca um joinha, eu vou selecionar esses nomes e fazer esse sorteio e depois a gente passa para você. Então, ó, os seguidores do canal, segue lá, manda um joinha. Quem seguir. Estadia para 2 pessoas, um casal ou 2 amigos, hoje em dia, hoje em dia tá valendo tudo. A gente não tem nenhum tipo de preconceito. É isso aí. Dinaldo, o tempo é curto, estamos chegando ao final, mas passa rapidinho, né? Um bate-papo muito rápido. E tem muito mais coisa para falar. Mas vai ficar convite para você voltar e trazer o pessoal da Patege para a gente fazer uma mesa redonda aí de muitas coisas aí. Agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui na minha estreia, para me dar sorte. Espero que dê sorte, Fábio. Vai dar sorte, você me dá sorte, graças a Deus. Embora hoje você não trouxe nada para eu carregar. Então tem isso, né? Então fica aí as considerações finais aí. Obrigado mais uma vez pelo seu convite. Pode falar com o seu público aí, com o público do Sucesso News TV também. Obrigado mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer o Fábio Belisário aqui. Eu falo, o Fábio é um irmão para mim, né? Tenho um carinho enorme aí pelo Fábio, pelo seu irmão, pela família Belisário, né? Quanto tempo já nos conhecemos, né? Não vou falar porque senão conta idade. Então é até suspeito, né? O seu primeiro aqui, a vir aqui, é um prazer enorme estar aqui, tendo esse bate-papo com você. Em primeiro lugar, como amigo, né? E então tá aqui para mim assim é uma alegria muito grande e ver o seu progresso, ver aí a sua evolução, Fábio, para mim
é uma alegria muito grande, né? E eu tenho certeza que você tem um futuro aí maravilhoso pela frente. Esse teu projeto aqui, tenho certeza absoluta que será um sucesso, né? Amém. Como é o nome aí da tua empresa. E tá aqui representando a Patege nesse momento, para mim também é um motivo de muito orgulho, né? A gente trabalha ali com muita dedicação, boa parte do meu tempo, do Mário, do Marinho, do André, de todos os membros da diretoria aí, nós fazemos um esforço muito grande para manter essa nossa entidade aí em destaque, né? E atendendo aí as necessidades dos servidores, né? Hoje à tarde, até nem comentei disso, hoje à tarde estava lá na Lesp, foi montada uma comissão, uma frente parlamentar em defesa do servidor do judiciário. Então estive lá hoje à tarde, lá a gente estava fazendo acertando algumas documentações nesse sentido. Então tem muita coisa a ser melhorada aí na categoria. E o objetivo final é o bom atendimento ao público, né? Aqueles que necessitam do serviço do judiciário. Então a gente tem esse papel, a gente tem essa luta aí, e eu fico muito feliz quando a gente consegue alguma coisa, não só para os servidores, como para a população em geral. E ter a abertura desse espaço aqui para explicar como é o trabalho do servidor, como é o trabalho da entidade, é algo muito especial. É algo que às vezes as pessoas estão lá do outro lado, não sabem como é que as coisas funcionam. Elas só imaginam, né? Isso, aí vira aquela lenda, servidor público é isso, assim. Não é, gente, a coisa é muito mais complicada, mas é importante esse tipo de esclarecimento. E que sem associação nada funciona, né? Exatamente. Então fica aqui um abraço a todos, obrigado àqueles que assistiram, né? E que ainda vão terão assistir. a oportunidade de assistir. Espero não ter falado muita bobagem, espero ter contribuído para alguma coisa, e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Fábio. Obrigado E a sua equipe também, né? Até o pessoal está aqui, o nosso querido Anselmo, que pilota a nave, o nosso querido Rony, que fez o Sem Firula, que foi um sucesso na segunda-feira. Assisti. E fica o convite, porque você gosta de esporte, ó, ele vai te trazer para mim. Faz tempo que parei com essa história de futebol por aí, viu, Rony? O Rony está aqui nos bastidores. E quero agradecer você pelo convite, pelo ter aceito o convite. Obrigado, foi uma honra para a gente agradeço. também. Mandar um abração pro pessoal da Patege, que sempre nos recebe muito bem também lá quando eu vou lá. E a você de casa, obrigado pelo seu carinho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like e o joinha. Porque quem mandar joinha, vou sortear aí uma estadia que o presidente que me liberou, hein? Tá lá, final de semana com tudo pago pelo Fabinho. Não foi tudo pago tudo pago pela Patege, não tem nada a ver com isso. Mas vai lá conhecer também o @Patege nas redes sociais também, é uma associação muito, muito formidável, ela trabalha para o bem e trabalha para a funcionalidade do servidor público, que é mais importante, né? É valorização. Valorização, Parabéns para todos vocês pelo trabalho de vocês que exercem, tanto pelo belo trabalho que eu fiz o convite para estar aqui. Muito obrigado, isso, foi um prazer enorme. E a você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, deixa aquele like, compartilha com o vizinho, como eu sempre falo lá no STV News, bate ali, vou chamar o seu Israel aqui do lado, bate ali e chama o seu Israel para assistir também essa live, e semana que vem eu tô de volta com mais um convidado especial. Amanhã a gente continua as estreias de live aqui, amanhã tem o canal Transtornados com Flávio Silva, e na sexta-feira tem o Lugar Alto com o nosso querido Anselmo Dietrich, que pilota a live. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, sucesso sempre. Forte abraço, tchau. Tchau, tchau a todos.